Leonor, que nasceu com apenas 24 semanas, é uma das muitas pacientes transportadas de urgência pela Força Aérea Portuguesa das ilhas para o continente. Desde que Leonor nasceu, que a mãe não conhece outra realidade a não ser a realidade hospitalar. Primeiro em São Miguel, agora no Hospital Amadora Sintra. Já lá vão praticamente 5 meses de internamento. Uma bebé prematura. Nasceu com apenas 24 semanas e com problemas intestinais. Foi sujeita a uma primeira cirurgia na ilha de São Miguel, nos Açores, de onde os pais são naturais. Mas a operação não correu como esperado e surgiram complicações tão graves que obrigaram a uma transferência para Portugal continental, mais concretamente para o Hospital Amadora Sintra, em outubro. Vim com a minha bebê porque ela teve que ser operada os intestinos e estamos cá a fazer 2 meses. Leonor é uma das muitas pacientes transportadas de urgência pela Força Aérea Portuguesa, que garante todo o acompanhamento e tratamento médico a bordo. Olhemos para esta menina, tão pequenina. Nasceu com menos de meio quilo e já foi alvo de 2 intervenções cirúrgicas e hoje tem marcas bem visíveis. Lembro de uma criança que já tem uma cirurgia aqui, teve uma colostomia, foi encerrada a colostomia e agora temos um dreno. Foi uma infecção que agravou muito e teve que ser operada de urgência. Mas, por enquanto, estava tudo a correr bem com ela até chegarmos aqui. Quando chegou, o quadro clínico de Leonor estava longe de ser estável. Pelo contrário, o estado era crítico. A família foi até informada de que o risco de Leonor poder não sobreviver é elevado. Nós sabemos, e do ponto de vista médico, sabemos que há bebés, logo quando eles nascem, que têm um risco maior de mortalidade. À medida que, habitualmente, o grande risco dos bebés, dos grandes prematuros, é a primeira semana, que há o risco de hemorragia intraventricular, e por isso agrupamos os cuidados, mexemos pouco no bebé, e depois, ao final do primeiro mês, que há o risco da sepsis tardia. À medida que os bebés vão crescendo e nós vamos estando com os pais, e há pais que estão aqui 2, 3 meses, nós somos a família destas pessoas. Porque eles estão cá meses e estão cá de manhã à noite. E, portanto, nós tentamos apoiar estas famílias, portanto, tratamos não só o bebê, mas as famílias. Quando perdemos um bebê, é sempre um sinal de frustração para nós. Desde que Leonor nasceu, que a mãe não conhece outra realidade a não ser a hospitalar. Primeiro em São Miguel, agora no Amadora Sintra. Já lá vão praticamente 5 meses de internamento. A observação é idêntica à que fazemos a um recém-nascido com o peso habitual. Claro que aqui temos de ter sempre mais cuidado. A dificuldade está em relação ao tamanho, mas a observação é exatamente igual a um recém-nascido com peso normal. Tendo a ressalva que eu já falei de tentarmos manipular ao mínimo. A seguir a nossa filha, uma coisa que tem que ser feita, com momentos bons, momentos maus, mas tem sido difícil e passo muito tempo cá sozinha. O pai de Leonor, infelizmente, trabalha fora e não pode ficar sempre cá comigo e pronto, tenho sozinha basicamente. Tenho aqui a ajuda dos médicos e dos profissionais, sempre vão falando. De resto, eles vão de um dia de cada vez. E assim tem sido desde o final do verão. Um dia de cada vez, com enfoque na Leonor, mas também em Ana. É que na unidade de neonatologia do Amadora Sintra, a
A família é parte ativa do tratamento. A psicologia intervém dando apoio emocional às mães e aos pais, portanto, estas famílias, tentar ajustar aqui um bocadinho a adaptação a esta nova realidade e tentar também minimizar o sofrimento de todas estas vivências. As principais reações emocionais, precisamente por estas situações que falámos destes bebês, estão relacionadas, em primeiro, a sobrevivência destes bebês. Depois temos também muito o receio do futuro, como será que vão evoluir, não é? E, por outro lado, também a tristeza de toda esta situação, este envolvimento no internamento. E para quem está a quilómetros de distância de casa e com o oceano pelo meio, há poucos apoios. Ana é um exemplo, mas não é caso único. Temos mães de fora que são mães com pequenos recursos e precisávamos de ter um quarto para esses pais e um quarto em que pudéssemos pôr os bebés, em que os bebés que já estão prontos para ir para casa ficassem num quarto com os pais. Temos esse projeto. Aqui há 2 anos atrás escrevemos um livro que faz parte de um projeto solidário que se chama Neonatologia História com Histórias. E este livro, o valor deste livro, que já temos uma parte que já foi vendida, o valor deste livro irá reverter para a criação desse quarto, que se vai chamar o Quarto da Sofia, em homenagem a uma colega nossa. Sofia era profissional de saúde no Hospital Amadora Sintra. Perdeu a luta contra o cancro, mas em vida, conta quem a conhecia, deu tudo o que podia e o que não podia pela unidade. Por isso, a homenagem justificada. O livro custa 15 € e pode ser comprado na papelaria do hospital ou pedido por e-mail à Secretaria da Neonatologia. O objetivo é que mães e pais, como Ana, possam acompanhar de perto a recuperação dos filhos com o mínimo de conforto. Pequenos são os bebés, maior o tempo de permanência no internamento. No mínimo tem de ficar no hospital até às 40 semanas. Por esta razão, a sala dos berços, a última fase, assume particular importância para as famílias. Significa que se aproxima o momento de os bebés terem alta. Vicente, Kelson, Tomás e Vicente. 4 meninos, todos prematuros, mas em secções diferentes da neonatologia. Kelson é o veterano da unidade. Nasceu com 26 semanas e era assim. O dia do parto foi um bocado assustador. Não estava à espera que fosse naquele dia. Eu tive um descolamento da placenta e ele teve que nascer de cesariana de urgência. As primeiras semanas foram muito complicadas para mim. Estava sempre com o pé atrás, como é que as coisas iam correr. E graças a Deus ele agora está aqui a recuperar, nunca foi preciso estar entubado. Sempre só com uma máscarazinha para ajudar. Já respira sozinho, nasceu com 800 gramas, neste momento tem 1,5 kg, está a aprender a mamar, está-se tudo a compor. Acho que ele é o rapaz que está aqui há mais tempo agora, neste momento. Ao lado conhecemos o Vicente. A mãe entrou em pré-eclâmpsia ou sofreu hipertensão e teve de ser internada. Foi o segundo internamento durante a gravidez. Os médicos ainda tentaram segurar o bebê mais umas semanas na barriga da mãe, mas em vão. Vicente nasceu de cesariana às 35 semanas. É o primeiro filho de Patrícia. Estiveram internados 33 dias, mas a recuperação foi um verdadeiro sucesso. Conhecemos este bebê num dia com motivos para celebrar. Vicente teve alta. Foi muito complicado e hoje, até irmos embora, parece que ainda não estamos mesmo em nós.
Se nos chamarem lá fora, nós nunca vamos olhar para trás. Porque podem querer que ele volte para aqui. Não vai, não é, filho? Nós nunca vamos olhar para trás, vamos sempre seguir em frente. E neste dia, Vicente já tinha praticamente 40 semanas. Se estiver com fome é muito chorão. Se estiver com birra de sono também é muito chorão. Mas de resto é pacífico. Gosta muito de colinho, de dormir e de comer. E daqui nada. Está aqui já a soltar a fera que há dentro dele. Faltam apenas os últimos registros de peso para que os pais o possam levar para casa. Menos 20, 2,445. Na secção dos cuidados intermédios da neonatologia, encontramos os gêmeos Tomás e Vicente. Nasceram com 35 semanas. São o segundo e terceiro filhos de Ruben e Joana. É tudo novo. São 2 e depois nasceram mais pequeninos. Como é que é dizer? É o facto de o receio, de serem mais pequeninos, serem prematuros. Tenho mais receio, mas aos poucos vai-se perdendo o medo, entre aspas, de fazer as coisinhas. É mais difícil, um bebê tão pequenino, dar o banho e vestir-se. Porque nós para nós já sabemos até que ponto é que nos aleijamos e não a fazer as coisas. Eles não, são mais frágeis, têm que ser mais cuidados. Consegue levar tudo, está bem? Só não pode levar a cabeça. A cabeça arrefece. Não, e também porque se der da linha para baixo pode ser engasgado. Tomás e Vicente já conseguem fazer a pega e nesta unidade de neonatologia cada vitória conta, é motivo de orgulho e por isso é registada. Temos um diário aqui para escrever as nossas coisas todas, desde o primeiro dia que ele nasceu até ao dia que se ir embora, recordações. Por exemplo, ele passou aqui o Halloween, temos a capa de super-herói dele, ser tão pequenino. Ao longo do tempo, o que é que acontece? Estamos a falar de treinamentos que podem ser muito prolongados e há dias que são mais difíceis e às vezes ter percepção das conquistas todas que já foram alcançadas torna-se mais fácil fazer face aos desafios da vida diária aqui neste serviço. Um em cada 10 bebés em todo o mundo nasce prematuro, abaixo das 37 semanas. A tendência é crescente, mesmo com a Covid pelo meio. Nós temos mais ou menos 300 admissões por ano aqui na unidade, entre bebés prematuros e bebés de termo. Quanto mais pequenos são os bebés, maior o tempo de permanência que cá estão. E podemos dizer que habitualmente eles estarão aqui até ao momento em que deveriam ter nascido. Os bebés mais preciosos destas unidades são os grandes prematuros, os bebés abaixo das 32 semanas, e nós por ano temos entre 60 a 70 bebés, dependente também do número de partos que temos. No entanto, apesar da natalidade estar a diminuir, a prematuridade tem-se mantido mais ou menos em níveis semelhantes ao que era anteriormente, e isto mesmo durante a pandemia. O serviço de neonatologia do Hospital Amadora Sintra é dividido em salas, consoante as semanas do bebê. O Investigação CM infiltrou-se na unidade e conheceu todos os cantos da casa. Revelamos-lhe agora em exclusivo todo o acompanhamento médico-cirúrgico de rastreio e enfermagem que é realizado aos bebés prematuros.
vamos conhecer o Serviço de Neonatologia do Hospital Fernando da Fonseca, que é composto por unidade de cuidados intensivos neonatais, que é esta sala. Nesta sala é onde ficam os bebés a partir de quando nascem, que têm maior necessidade de cuidados, com maior complexidade. Foi aqui que encontramos Leonor, a precisar de cuidados diferenciados, mas não foi a única. Aliás, a unidade estava praticamente cheia. Aqui a enfermeira Catarina está a cuidar de um bebê, como o Dr. Diogo, muito vulnerável, de extremo baixo peso. Então, o que estávamos a falar há pouco é que estes bebés nós tentamos imitar um bocadinho o ambiente que estaria dentro da barriga. Temos aqui os ninhos, os frogos, os rolos, tudo isto serve para lhe dar contenção, estabilidade, limites, para conseguir, em termos de desenvolvimento, atingir o seu melhor potencial possível. O príncipezinho está aqui de olhos abertos, está a pensar o que é que lhe estão a fazer e vamos fazendo tudo de forma suave, progressiva, devagarinho. A própria mudança da fralda, não levantamos as pernas acima do nível da cabeça para evitar este risco de hemorragia que aqui temos. Os cuidados de enfermagem são essenciais nos prematuros. E aqui, tudo é pensado ao pormenor e sempre com o mesmo objetivo: simular a barriga da mãe. Para além dos rolos, as incubadoras têm uma temperatura e nível de umidade específicos, adequado à situação de cada bebê. Controlamos a temperatura através da temperatura do bebê e da temperatura da incubadora. A temperatura-alvo do bebê, que nós queremos entre os 36,5 e os 37,5, podemos pedir à incubadora para fazer este controle sozinha, mas depois tem alguns riscos. O bebê mexe-se e por aí fora, então nós muitas vezes optamos por pôr a temperatura da incubadora e vamos ajustando. Se eu quero que ele aqueça mais, vou aumentar a temperatura; se eu quero que ele arrefeça, diminuo a temperatura. E depois temos a tal umidade que nos permite também criar este ambiente mais estável para o bebê. E como, em média, os recém-nascidos dormem 22 horas, até a luminosidade é controlada em função do dia e noite. Posteriormente, à medida que vão evoluindo, que vão crescendo, que vão ganhando autonomia em alguns sistemas, principalmente a nível respiratório, passam para esta sala, que é a sala de cuidados especiais. Aqui é a fase intermédia entre precisar de cuidados altamente diferenciados. Aqui temos cuidados diferenciados na mesma, mas em termos de respiração, eles são autónomos na respiração e vêm para esta sala. Aqui os pais começam a estar mais envolvidos, cada vez mais capazes de cuidar do seu bebê. E nesta fase surge uma outra preocupação associada à prematuridade e que importa descartar. Falamos da retinopatia grave. Quando eles nascem muito cedo, há vários órgãos que ainda não estão completos. Um deles é o olho. E esse olho, conforme se vai completando, e neste caso é vascularizando, às vezes existem doenças nos vasos do olho que fazem com que esses vasos, em vez de crescerem naturalmente, começam a crescer desorganizadamente e, se não forem tratados, e se não forem primeiro rastreados e os com gravidade tratados, pode levar à cegueira. Nesta altura, as complicações da retinopatia da prematuridade são a primeira causa de cegueira infantil nos países desenvolvidos em vias de desenvolvimento. Na sala dos cuidados intermédios conhecemos os gêmeos António e Henrique. Nasceram com 31 semanas. Os profissionais de saúde consideram que têm risco acrescido de desenvolver a doença e, por isso, vão ser rastreados. Bom dia, bom dia, bom dia. Está super bem dilatado. E agora estamos a ver os vasos da retina. Pontos. É, a doutora Emma. Pois. Como é que ele se chama, mãe? Ponto. Depois vemos o outro. Calhar vamos ter que pôr. Ponto. Damos aqui
um miminho. A última fase, a sala de berços, é destinada aos considerados grandes prematuros que estão já numa fase estável, quase a irem para casa. E em casa é importante que as mães mantenham a rotina de aleitamento que aprenderam durante o internamento do bebê. Temos um projeto a decorrer que se chama Cada Gota Conta, porque achamos mesmo que cada gota conta, em que tentamos que as mães, porque se é importante o leite materno nos bebés, de ter nos prematuros é muito mais importante. E, portanto, nós tentamos que as mães façam extração precoce de leite nas primeiras 3 horas após o parto. Isto é muito difícil. E depois tentamos que elas façam extração 8 vezes por dia para termos leite para estes bebés, o que é extremamente importante. Mas nem sempre o destino final é a casa. Há bebés que nascem com tantas complicações que acabam por não resistir. E quando assim é, também os profissionais de saúde que mantêm uma relação tão próxima com os pais sentem. Também eles têm acompanhamento psicológico. Nós podemos partilhar os nossos sentimentos, porque não é fácil lidar com a morte e não é fácil lidar com a morte de crianças tão pequenas, porque nós aqui trabalhamos com o futuro, com o dia da manhã, não é? E, portanto, é difícil lidar com isso, muito difícil. Os prematuros são, por definição, bebés que nascem cedo demais. A prematuridade surge quando uma mulher dá à luz antes das 37 semanas. Um recém-nascido prematuro não teve tempo de desenvolver todos os órgãos e, por isso, tem maior risco de determinadas doenças ou problemas, sobretudo a longo prazo. O internamento nestas unidades, ainda que muitas vezes prolongado, tem como principal objetivo reduzir ao máximo as complicações. Muito se tem investigado sobre as causas que podem levar à prematuridade de um bebê, mas as possibilidades são imensas e as certezas poucas. Mas evitar consumo de tabaco, drogas, álcool, excesso de peso, ter uma vida saudável a acompanhar a gravidez com ecografias regulares, ajudar a travar a prematuridade. Em Portugal, a mortalidade neonatal apresenta números particularmente baixos. O nosso país é, por isso, um dos melhores da Europa. Mas os dados não confortam os profissionais de saúde da neonatologia do Amadora Sintra. Não esquecem cada prematuro que perdem. Guardam no coração todos aqueles que por ali passaram. E muitas vezes até mantêm contacto.